muito prazer, eu me chamo Regiane Rocha, eu sou psicóloga, especialista em terapia de casais e tô aqui hoje para falar sobre um assunto delicado que é divisão de tarefas domésticas e como uma coisa tão simples consegue trazer tanto problema para os relacionamentos. E olha, eu me enganei durante muito tempo achando que o dinheiro resolvia todos os problemas, mas não importa se aquele casal que tem alguém que faça tudo dentro de casa, ainda assim existem pequenos probleminhas de ajuste dessas expectativas, das divisões, de questões domésticas mesmo. E eu quero trazer algumas dicas bem práticas para que você aí em casa consiga ainda hoje acabar com essa briga por causa de coisas da casa, louça para lavar, roupa para lavar e afins, ok? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e clica aqui no sininho para ser notificado toda vez que sair um vídeo novo. Bora pro vídeo! Eu vou falar todas as vezes que tudo começa na comunicação. Então comecem alinhando as expectativas, é importante isso. Por exemplo, eu fui criada numa casa que a minha mãe era maluca da limpeza. Já o meu marido foi criado numa casa que a limpeza não era a coisa mais importante de uma casa. E isso, sem dúvida, trouxe muito problema no início do casamento. Então, alinhar essas expectativas, entender a realidade em que cada um foi criado, é muito importante desde o começo do relacionamento. E para poder fazer uma divisão justa, independente assim, vamos pensar que é um casal normal que pode ter uma faxineira, sei lá, uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, independente. Até mesmo uma pessoa que tem alguém constante em casa. As pequenas coisinhas que a gente precisa dividir precisam ser muito vinculadas às habilidades de cada um. Eu sei que é estranho isso, porque, poxa, habilidade para tarefa doméstica, mas cada um tem um gosto. Já ouvi várias pessoas falando que gostam de lavar vasilha, outras pessoas falando que gostam de lavar roupa, que gostam de lavar banheiro. Cada pessoa gosta de uma coisa. Então, assim, não é aquela coisa mais maravilhosa, mas a pessoa tem uma habilidade que favorece aquilo ser um pouco mais fácil. Então, entenda quais são as habilidades de cada um. Aqui em casa, por exemplo, o Bruno fica com a cozinha. A gente já teve lava-louça, mas no apartamento atual não teve como instalar. Então, as vasilhas são do Bruno. Ele lava as vasilhas e o restante da casa eu dou um jeitinho. Então, a gente tem lava e seca para poder lavar e secar as roupas, que é uma coisa que eu acho que ajuda muito. Sempre trazer a tecnologia para favorecer e facilitar a vida do casal. A gente tem o Alfredo, que é o nosso robô aspirador, que limpa o chão pra gente, já que tem 3 gatos dentro de casa. É pelo pra caramba, é poeira pra caramba. Então, precisa desse facilitador. Mas, mesmo assim, sempre precisa pôr a mão na massa, né? O Alfredo não se limpa sozinho, não coloca água no refil sozinho, a roupa não vai pra máquina sozinha. Então, ter essa divisão de tarefas vai pelas habilidades. Eu, por exemplo, detesto lavar vasilha. Então, pra ele não é um problema, ele fica com essa parte, eu fico com a parte de limpeza do chão e das roupas. Tirar o lixo, a mesma coisa. É importante ver quem é que tem mais essa facilidade de lembrar do dia que o caminhão passa, dos horários que o caminhão passa, são horários mais compatíveis. A parte de cozinhar também, tem pessoas que adoram, né, fazer uma comidinha gostosa, tem gente que detesta, não passa nem perto do fogão. Então, ir entendendo essas habilidades e até, nem só a habilidade, eu acho que a flexibilidade para poder fazer certas coisas que às vezes a gente não tá muito afim, sabe? É interessante entender essas habilidades. Mas lembrem-se, tudo começa com uma comunicação assertiva e alinhando essas expectativas. E um outro ponto também é sempre reconhecer e valorizar o esforço do outro. Não adianta nada sentar lá, planejar com a pessoa, falar, olha, eu fico responsável por isso, você fica responsável por aquilo. E aí, no fim das contas, a pessoa faz e ninguém valoriza, ninguém reconhece, mas na hora de cobrar, a cobrança sempre vai chegar. Então, realmente é necessário ter esses pequenos elogios, esses pequenos reconhecimentos do esforço do outro. Poxa, amor, sua comida hoje ficou muito gostosa. Nossa, fui pegar a roupa no guarda-roupa, a roupa estava tão cheirosa. Coisas do tipo, coisas pequenas e que nutrem ali esse relacionamento. E quando acontecer alguma coisa que precisa ser falada, alguma coisa que precisa ser chamada a atenção, não é brigar, não é, né, trazer um problema, é sempre falar com o outro, poxa, eu vi que tal coisa ficou sem fazer, tem como você organizar para fazer isso, tal. E isso cai até num outro ponto que eu acho que é importantíssimo. Muitos casais chegam para mim falando, não, a gente faz mediante a vontade,
no dia, quem é que tem disponibilidade no dia para fazer. Isso não funciona. Tô aí há 5 anos atendendo casais e eu sei que isso não funciona. Cada um tem que ter a sua responsabilidade. Definiu lá quais são as habilidades de cada um, o que cada um está disposto a fazer? Definiu. Aquilo é uma responsabilidade da pessoa. E aí que tá o ponto. A gente não tem que ficar cobrando, a gente não tem que ficar exigindo. Se a pessoa, assim como o trabalho é uma responsabilidade, se a pessoa faz isso com os afazeres domésticos, não tem mais briga, não tem mais por que reclamar, não tem mais por que cobrar, não tem mais por que chamar atenção. Isso facilita muito. Então, esses são os pontos que definitivamente todo casal precisa ter consciência. É óbvio, diferente de um casal muito rico que tem alguém que faça tudo o tempo todo, aí já é outra história. Mas pessoas normais que precisam dividir os afazeres domésticos precisam sim ter esse alinhamento de expectativa, entender quais são as habilidades e flexibilidade de cada um, colocar isso como uma obrigação, como uma tarefa, um fazer de cada um e que não tem como ser mudado. Até que, se for necessário, vocês podem reavaliar como está sendo essa divisão doméstica. Às vezes a divisão vocês podem sentir que está sendo injusta, em vez de ficar brigando, em vez de deixar de fazer, em vez disso virar uma briga, chama a pessoa para conversar novamente. Vamos realinhar isso, porque eu acho que tá pesado, eu acho que eu não tô dando conta, ou eu acho que a gente poderia, sei lá, economizar numa coisa para poder trazer alguém para limpar a casa mais vezes, ou então investir nesses eletrodomésticos que eu comentei, tipo uma lava-louças é uma coisa interessante, a lave-seca, esses robôs aspirador, todas essas facilidades que realmente melhoram a qualidade de vida e tiram um pouco de responsabilidade e peso com os afazeres domésticos. E a última dica é a mais importante, e até mais boba na verdade, mas é a mais importante. Lembrem-se que a casa de vocês é o lar de vocês. Então esse ambiente ele precisa ser bem cuidado. Não tô falando de perfeição, de ser um lugar que, né, assim como eu fui criada numa casa que não podia nem ter poeira, não é isso. Tô falando de realmente ter um cuidado, um zelo com esse lugar e entender que quando cada um faz sua parte, as coisas funcionam tão bem que é até mais prazeroso ficar em casa. De vez em quando dá pra ter uma bagunça, rola. Mas o mais importante é que o casal tenha esse alinhamento dessas expectativas para viver num ambiente que os dois se sintam satisfeitos, porque a casa de vocês é o aconchego, é o lar, é o lugar de descanso. Não deixem de se lembrar disso. É o lugar que mais merece carinho e atenção de vocês, ok? Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês já colocam alguma dessas práticas aí em casa no dia a dia, comentem aqui embaixo, vou ficar muito feliz em saber. É muito legal o engajamento de vocês, a participação. Se vocês tiverem também a sugestão de algum tema, alguma dúvida, deixem aqui embaixo. E não deixem de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau!